Mário Balsa, uma nova geração do Partido Socialista, é esse o slogan da vossa campanha aqui para o entroncamento. Mas eu gostava de começar primeiro por falar sobre os resultados das eleições e partirmos daí para uma análise mais pessoal por parte do Mário Balsa. Portanto, nas últimas eleições autárquicas o PS teve 32,45%, o PSD sem coligação teve 31,71%, uma questão de 60 votos, se não me engano, e o Chega 11,24%. Nas últimas eleições legislativas já houve aqui uma vitória do Chega 31,83%, o PS passou para a terceira força política nas legislativas aqui no entroncamento. Isto é um desafio grande para o PS aqui no entroncamento. Como é que antevê estas eleições, tendo em conta estes resultados e o crescimento por parte do Chega? Muito bem. Sim, o desafio é sempre um desafio. Quando nos disponibilizamos para ir a eleições é sempre um desafio. Claro que é um momento muito particular e eu já tive algumas pessoas na rua que me abordaram, inclusive, e que disseram este se calhar nem é o momento ideal para tu avançares. E eu contraponho sempre. Este é o momento ideal para ter avançado por duas razões. É o momento ideal para avançar porque o partido entendeu que eu deveria de ser o candidato e entendeu que eu era a pessoa que estava em condições e, portanto, fez-me um convite para que eu pudesse encabeçar a lista, o desafio, digamos, foi mais assim. Essa é a primeira razão. E depois a razão principal, que tem a ver com tudo o que disse agora, que é esta noção de que são precisas respostas reais de pessoas reais. E eu tenho sido sempre isso, tenho sido sempre uma pessoa real no panorama político. Eu não tenho problemas em, se calhar, dizer coisas que vão um bocadinho contra a corrente e contra aquilo que as pessoas, muitas pessoas, até gostavam de ouvir. Porque eu não acredito que seja positivo para ninguém, e muito menos para as comunidades, estarmos no espaço público e estarmos numa atividade como é esta atividade da política, sem falar a verdade, sem dizer exatamente o que é pretendido e ao que é que vimos. E, portanto, achei que, tendo em conta os desafios do momento que estamos a viver, era a altura certa mesmo para personificar esta candidatura e para avançar com a candidatura à Câmara Municipal. Eu não fujo, seja nas conversas individuais que vou ter na rua ou mesmo aqui, na entrevista, eu não fujo às dificuldades que existem em relação a tudo. Há 12 anos de governação de um executivo que, embora com muita gente independente, tem o símbolo do Partido Socialista, e ao fim de 12 anos existe algum cansaço em relação a algumas medidas e algumas pessoas, algumas figuras, naturalmente. Não fujo disso, sei que isso é verdade. Já sabia disso na altura em que me foi colocado o desafio. E também sei que, para além disso, este contexto, mais nacional até do que local, este contexto de extremar posições, de debate que muitas vezes deixa de ser um debate político pela positiva e um debate de ideias para ser um ataque de caráter, uma difamação, eu acho mesmo que quem não acredita que este caminho da difamação e do ataque pessoal é o correto, eu acho que é a altura de se levantar, de dizer que estou cá presente para fazer esse combate. Por isso mesmo eu tenho dito sempre que nós vamos fazer e estamos a fazer uma campanha propositiva em que afirmamos as nossas ideias, mas não atacamos ninguém. Falou da questão dos resultados eleitorais. Nós há 4 anos, no entroncamento, já sentimos um pouco este desgaste da governação e as pessoas já desligaram um bocadinho do que era o projeto do Partido Socialista. No entanto, o PS ainda assim conseguiu ser a solução governativa para estes 4 anos. Essas eleições foram seguidas por umas eleições legislativas
onde o Partido Socialista no entroncamento obteve a vitória por muito pouco. O Chega já esteve muito próximo da vitória nessas eleições, aliás, na freguesia mais populosa do entroncamento, que é a Nossa Senhora de Fátima. Nessas primeiras eleições em que a AD forma o governo, o PS perdeu. A Nossa Senhora de Fátima ganhámos em São João Batista, o que equilibrou aqui um bocadinho as contas, mas a verdade é que na freguesia mais populosa nós nessas eleições já perdemos. A seguir a essas eleições legislativas houve umas eleições europeias onde eu fui o candidato da região. O Partido Socialista nessa altura... Em segundo lugar na lista. Escolheu para justificar também uma candidatura ao Parlamento Europeu aqui pela região. E nessas eleições o PS ganha aqui com uma boa vantagem. Nós recuperámos muito eleitorado. Depois vieram as novas eleições legislativas, onde o Chega ganha, a AD fica em segundo e o PS fica efetivamente em terceiro. Foram as últimas eleições. E é que fica claro, peço desculpa a interromper, e é que fica claro que ao dar estes resultados, ou dizer estes resultados, se sei muito bem que, e devemos todos ter bem presente, que são contextos completamente diferentes. Sim. Uma coisa... Eu ia chegar a esse ponto. Estamos a falar de eleições diferentes, mas ainda assim há um dado que eu acho que é importante focarmos. Se me perguntarem qual é que é a força política que está a ocupar mais o espaço mediático, eu não tenho dúvidas em dizer que é o Chega. Aliás, ainda esta semana saíram umas sondagens de contexto nacional, não local, não há sondagem nenhuma para o entroncamento. Dá-se mais. Sai uma sondagem do contexto nacional que dá o Chega, se as eleições fossem em setembro, este setembro, o Chega ganharia as eleições. É preocupante. É muito preocupante pelos ideais que o Chega defende, com os quais eu não concordo. E não concordo, eu posso não concordar com os ideais do PSD, ou muitos deles, posso não concordar com os ideais da Iniciativa Liberal, ou mesmo dos do Bloco de Esquerda ou do PCP. No entanto, eu sei que são partidos que defendem o regime democrático. No Chega já tenho mais dificuldade em perceber isso, porque se é verdade que algumas pessoas tentam passar uma imagem de que o Chega é um partido que defende o regime, depois a grande maioria diz o contrário. Ainda há pouco tempo tivemos em Lisboa um voto de saudação à Ponte Salazar, o que é preocupante e é feito pela bancada do partido Chega na Assembleia Municipal. E, portanto, estamos a falar aqui de sinais que são preocupantes. No entanto, tem a legitimidade de existir enquanto partido. Da mesma forma que nós temos a legitimidade de contraponto a isso. Mas olhando para os resultados, eles estão à frente, mas eles representam 26% de intenções de voto, o que significa que temos 74% da população que não se revê naquelas intenções de voto. E são estes 74% que são o garante da democracia em Portugal. E são estes 74% que têm a força para evitar que haja efetivamente um perigo para o regime democrático português. Por isso dá-me confiança. Sim, Chega a nível nacional está em primeiro. No contexto local, para além disso, contam as pessoas. O facto de nós conhecermos as pessoas, o facto de andarmos na rua, de contactarmos com elas, não é de agora, já é de há algum tempo esta parte, já é de há anos esta parte que andamos a construir ideias, que andamos a dialogar, que andamos a propor questões. E isso tranquiliza-me. Quando ando na rua, sinto-me tranquilo. Se olhar para as redes sociais, se calhar fico angustiado com o que vai sendo dito e com o que vai sendo feito. Aliás, inclusive eu mesmo nem sequer ir às redes sociais por isso, porque acho que só serve para destabilizar. No entanto, se olhar mesmo para a realidade, para aquilo que sinto no dia-a-dia quando ando na rua, tenho uma grande esperança que as pessoas se mobilizem para dia 12 e que consigamos apresentar um projeto e concretizar o nosso projeto. Portanto, o lema da candidatura é uma nova geração. Há pouco falou sobre um certo cansaço que sentiu também já da gestão autárquica dos últimos 12 anos, mas acaba por ser o mesmo partido, é o PS. Mas eu gostava que explicasse melhor o que é isto desta nova geração. Uma nova geração mais, melhor e diferente. Quais é que são as diferenças que nós podemos
encontrar nesta. Começa logo por aquilo que é essencial em política, que são as pessoas. Esta proposta que o Partido Socialista, e não só, esta proposta que este movimento social traz, naturalmente que o Partido Socialista tem aqui um papel fundamental, porque alguns de nós pertencem ao Partido Socialista, somos militantes socialistas, mas a plataforma Uma Nova Geração é muito mais abrangente. Temos muitos independentes, aliás, a maioria das pessoas acaba por vir de movimentos sociais que não têm a ver diretamente com o Partido Socialista e, portanto, esta dinâmica social que foi criada em torno de Uma Nova Geração foi criada porque são pessoas novas. Os partidos políticos não são seres vivos e, portanto, o PS é um símbolo, tem um conjunto de ideais que unificam um conjunto de pessoas, mas a plataforma Uma Nova Geração transcende a questão partidária. E é aí que nasceu, é desse movimento que transcende os partidos que nasce a plataforma Uma Nova Geração, e é dessa vontade destas pessoas que não estão diretamente na gestão autárquica atual, com exceção de um dos nossos candidatos que, por infortúnio, Carlos Alfaia, por infortúnio do nosso Presidente Junta ter falecido, e um grande abraço ao Fernando Jorge, por isso assumiu a presidência da Junta de Freguesia agora há menos de um mês. Mas esta plataforma é da sociedade e é abrangente. O nosso candidato à Assembleia Municipal, Ricardo Cunha, não tem ligação partidária. Aliás, eu costumo brincar comigo a dizer que as pessoas na rua até me ligavam mais ao PSD do que propriamente ao PS. Mas a verdade é que ele não tem filiação partidária, ele preocupa-se com o entroncamento. Na lista para a Câmara temos um conjunto de pessoas que não têm ligação partidária sequer e que se identificam, algumas delas identificam-se numa perspectiva mais à direita e outras mais à esquerda, e portanto é um movimento mesmo transversal. A questão do mais, melhor e diferente prende-se mesmo com certas questões, e eu falo muito, eu sou naturalmente humanista, eu gosto de pessoas, gosto mais de pessoas do que números, e aqui quando se diz que queremos fazer mais, melhor e diferente, essencialmente é isso, é o relacionamento com as pessoas, é a proximidade, é a capacidade de os ouvir, a capacidade de procurar as suas sugestões e arranjar forma de as concretizar. E acho que isto é uma diferença muito significativa na política. Nós, nos últimos anos, fomos constantemente bombardeados com as questões económicas. E sim, a economia é fundamental e as contas públicas da Câmara Municipal estão em ordem. Nós temos uma dívida perfeitamente gerível, muito residual comparativamente com o orçamento. E, portanto, financeiramente a Câmara está em condições, mas temos que agarrar a comunidade. Temos que estar ao lado das pessoas, temos que as ouvir e temos que trabalhar para elas. E é isso que nos propomos. Mais, melhor e diferente. Ideias mais realistas, ideias mais próximas das pessoas, ideias que transformem a vida das pessoas para melhor. O trocamento tem tudo o que é necessário para isso. Temos que conseguir mobilizar a comunidade para atingir esse fim. Muito bem. Mário, há aqui várias questões para conversarmos. Educação, habitação, o espaço público, a questão da imigração, mas há um tema que tem sido transversal e tem sido falado por todos os candidatos, que é a questão da Polícia Municipal. É uma das propostas do Partido Socialista. Se sim, de que forma é que gostariam de ver essa Polícia Municipal a agir no contexto do entroncamento? E em termos de orçamento, onde é que se vai buscar verbas para tal? Okay. A Polícia Municipal foi uma proposta, é uma proposta dos vários partidos. Ainda recentemente, num debate, eu disse isso, há aqui uma ampla convergência dos partidos em torno daquilo que é a proposta da Polícia Municipal. Nós lançámos logo a ideia da Polícia Municipal numa fase muito inicial, pouco tempo depois de eu ter sido votado como candidato. Apresentámos logo essa proposta, juntamente com a questão do portal da transparência, para que as pessoas tenham acesso à informação de uma forma clara, e, portanto, apresentámos logo estas duas ideias. Isto foi ainda no início do ano,
estávamos em fevereiro ou março, quando essa proposta é feita. A Polícia Municipal, nós temos um estudo feito para a sua implementação faseada. A Polícia Municipal tem custos, mas a Polícia Municipal também tem vantagens muito significativas. Eu tenho ouvido, até nos debates, um conjunto de ideias para a Polícia Municipal que não é essa a nossa ideia. Polícia Municipal armada, eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Justifica, quando temos a PSP, tenho sérias dúvidas que justifique. Nós defendemos um modelo de segurança para a comunidade, mas que é um modelo de segurança transversal. É óbvio que tem esta segurança mais ativa, esta segurança mais de policiamento, sim, mas depois também é preciso discutirmos, falou há pouco da educação, é preciso discutirmos a segurança que as pessoas têm de que as escolas dão resposta e sabem que os filhos vão ter um lugar para estudar. É preciso discutir a segurança de que nós vamos ao centro de saúde e temos um médico para nos atender. Isto é segurança, é sentimento de segurança que as pessoas têm. E é nesta dinâmica de sentimento de segurança mais alargado que a Polícia Municipal encaixa. Uma das funções primordiais de qualquer autarquia é a fiscalização. Seja a fiscalização do trânsito, seja a fiscalização das obras públicas, seja a fiscalização das obras particulares. As câmaras, no geral, debatem-se com o problema de recrutamento de fiscais. A Polícia Municipal pode suprir esta necessidade, porque tem essas competências também. A Polícia Municipal anda na rua fardada, transmite confiança às pessoas, que as pessoas veem que está ali uma polícia, veem que está ali uma autoridade. E a Polícia Municipal pode fazer uma coisa extraordinária, que é libertar a PSP para fazer a parte criminal, que é onde eles têm mais capacidade de intervir. Mas se a Polícia de Segurança Pública estiver ocupada a passar multas, a ver se o carro está bem ou mal estacionado, não está a tratar do desacato que acontece. Está a haver uma acumulação de tarefas. E essas funções, essas tarefas, ao lançarmos a Polícia Municipal, nós evitamos essa sobrecarga à PSP. E se calhar, com bastante grau de certeza, a PSP que temos atualmente, os números dos efetivos que temos atualmente, retirando estas tarefas, esses números dão resposta às necessidades da comunidade. Claro que precisamos de reforço, precisamos de rejuvenescer a PSP no entroncamento. E isso é feito junto do Ministério da Administração Interna, com pressão do Presidente da Câmara, para que haja uma alocação de meios humanos à PSP no entroncamento. E será feito. Mas, paralelamente, nós queremos ter esta ferramenta de trabalho, esta polícia, que já houve alguém que a chamou de polícia administrativa, numa lógica depreciativa, não tem depreciação nenhuma. É uma polícia mais administrativa, mas é uma polícia que permite à Câmara regular a sociedade, regular o entroncamento e o seu funcionamento. E este sistema de regulação, ele paga-se a si próprio também. E, portanto, os capitais, a parte financeira que advém desta regulação, sustentam a Polícia Municipal. Não podemos cair numa coisa que às vezes se tem essa tentação, e aí estarei sempre muito alerta junto da Polícia Municipal, para que não se caia numa lógica de caça à multa para financiar a sua operacionalidade. Essa tem sido a preocupação das pessoas. Isso não vai acontecer. O Partido Socialista, isso não vai acontecer. Nós queremos uma Polícia Municipal que esteja ao lado das pessoas, não a perseguir as pessoas. Paralelamente a isso, numa questão, focamos aqui na questão da segurança. A segunda fase da videovigilância, até porque a primeira fase já está em implementação, a segunda fase da videovigilância, alargando as áreas que já identificámos em conjunto com a PSP, onde é preciso colocar essa videovigilância, e os guardas noturnos, que foi uma solicitação das reuniões que fomos tendo com os empresários, em que eles nos disseram, principalmente na zona industrial, mas também na zona pedonal, é necessário haver esta vigilância. Mário, no seguimento dessa questão da Polícia Municipal, dos guardas noturnos, começamos aqui a olhar para o panorama da questão da segurança na cidade e vamos lá então. Polícia Municipal, guardas noturnos, PSP, videovigilância. Isto não é dar razão a quem diz que o entroncamento é inseguro e isto não será também já entrar num modo securitário de cidade? Depende de como as coisas são operacionalizadas.
Sim, se nós avançarmos numa lógica da Polícia Municipal ser uma polícia armada, uma polícia impositiva, que anda à caça da multa, seja ela no trânsito, seja ela no comércio, começamos a roçar isso. Se nós usarmos a videovigilância para ser algo impositivo e intrusivo na vida das pessoas, vamos roçar isso. A questão dos guardas noturnos já não será tanto, porque tem uma dimensão diferente. Mas a questão da videovigilância e a questão da Polícia Municipal, em conjunto com a PSP, pode avançar nesse caminho, dependendo de quem utiliza essas ferramentas. E é essa a nossa grande preocupação. Nós, quando propomos, eu disse ao início, nós não estamos a propor uma polícia armada impositiva da ordem pública, quase que uma polícia intrusiva que fiscaliza e que age sobre os comportamentos de cada um. Os comportamentos, e não falo do disruptivo, falo quase dos costumes que a sociedade tem. Não é disto que estamos a falar, isto é quase um regime autoritário. Nós não queremos isso, mas achamos que é muito importante termos as ferramentas necessárias e complementares para que exista efetivamente um policiamento na acessão tradicional da polícia, que a PSP faz, que exista esse policiamento, que a PSP tenha condições de o executar, e para isso estamos a concluir uma nova esquadra, que era um anseio da comunidade de há muitos anos, e o Partido Socialista concretizou, conseguiu fazê-lo. E da própria PSP? A própria PSP vai ter condições de executar melhor o seu trabalho, porque vão ter essas condições melhoradas, e é algo que nos orgulhamos, claro, mas depois tudo o resto é preciso organizar. Nós olhamos para a cidade e vemos que, até fruto de alguma imigração, até fruto de alguns comportamentos que não são de imigrantes, mas que são da própria comunidade residente, nós vemos que há comportamentos que têm que ser direcionados. Dou um exemplo: o lixo na cidade. Nós temos um conjunto de situações que são relatadas semanalmente, diariamente, de abusos de pessoas que não despejam lixo dentro do contentor e colocam-no ao lado, de pessoas que utilizam os contentores municipais e depois os contentores degradam-se e estragam para pôr entulho das obras. Em vez de ser para resíduos domésticos, colocam lá dentro entulho, quando a Câmara tem um serviço para recolha de entulho. Este tipo de comportamentos, eles precisam de um acompanhamento, precisam de programas de sensibilização que mostrem às pessoas que o que estão a fazer é destruir o espaço público, é degradar o espaço público. Mais que isso, estão a dificultar a ação do município para manter a cidade limpa. Para além disso, precisamos de negociar com a entidade que faz a recolha, que é a RSITEJO, a RSTJ neste momento, negociar com eles o reforço da recolha e o reforço da limpeza urbana por essa via, para que este aumento demográfico do entroncamento tenha uma resposta adequada e não tenhamos os contentores cheios, em alguns casos isso existe, ou mesmo ao lado, e que essas recolhas sejam devidamente desenhadas e aplicadas nos momentos de maior intensidade. Mercado municipal. Nós, ao sábado, temos o mercado municipal a funcionar. É um mercado com muito dinamismo. Por norma, após o mercado, a envolvente do mercado fica suja. Temos que ter recolha, nesse preciso momento, dimensionada para as necessidades. Rápida e eficaz naquele momento. Isto obriga aqui a que haja uma fiscalização, e com isto fecho este ponto, obriga a que haja uma fiscalização da Polícia Municipal muito ativa e que veja que está neste estado e, se for preciso, alertar imediatamente a empresa. Precisamos de um reforço, de um carro aqui para vir levantar isto. Isto é fiscalização. E a Câmara, neste momento, está com dificuldades nesta fiscalização. Isto não é intrusivo da vida do cotidiano das pessoas. Isto é zelar para que a nossa cidade esteja limpa e esteja organizada. Só para acabar também, fazer esta pergunta em relação ao espaço público e à limpeza do espaço público. A delegação de competências para as juntas de freguesia também podem vir a ajudar nesse tipo de limpeza, arranjos de espaços públicos? Esta parte dos contentores... Sim, não tem a ver com a junta. Não tem a ver com as juntas, mas, por exemplo, o jardim já tem.
o manter o jardim arranjado, as papeleiras, o ir levantar os papéis que são colocados nas papeleiras da cidade. Isso já tem a ver com a delegação de competências, portanto, esta organização. E aí sim, nós não nos podemos esquecer que a Câmara Municipal recebeu um conjunto de competências da Administração Central muito grande e que obrigam a que os serviços municipais estejam concentrados em áreas que tradicionalmente não eram da Câmara. A educação, a própria saúde, do nosso centro de saúde. Ao assumirmos estas competências na área social, ao assumirmos estas competências, há um conjunto de outras que a lei nos permite transferir para as freguesias, com o envelope financeiro, para que as freguesias possam executar esse serviço. E isso ainda não foi feito. Esse é um compromisso nosso, é complacente. Nós vamos transferir as competências para as freguesias. Nós tivemos o exemplo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em que o nosso Presidente de Junta, o Ezequiel, ele tem um conjunto de ruas ao seu encargo, e que foi através de um protocolo com a Câmara. Não é transferência de competências, mas aquelas ruas estão sempre limpas. Porque limpas no sentido do varrimento, no sentido das ervas aparadas, e as outras muitas vezes não estão, porque não há uma proximidade tão grande. Ao transferirmos as competências para as juntas, os nossos presidentes de junta conseguem ter essa capacidade e fazê-lo no momento. E é isso que nós queremos. Nós queremos a operacionalidade e queremos que no momento em que é necessário as equipas estejam na rua a resolver os problemas. A transferência serve claramente para isso. No período pós-pandemia e a própria pandemia, houve várias alterações sociais, socioeconómicas, financeiras, brutais, arrisco a dizer até foi demasiado para as nossas cabeças. Houve aqui muitas alterações realmente. A migração e a imigração são um fenómeno atual, um fenómeno normal, um fenómeno que não é só no entroncamento, é em outras cidades, outros concelhos. A questão do passe verde da CP, que foi uma diferença enorme para o passado, também faz com que as pessoas escolham mais, eventualmente, o interior para estar, para viver e para depois ir trabalhar para outros sítios ou para trabalhar nesse concelho. Mas tanto a migração, o fenómeno da migração como a imigração, depois tem o seu impacto na educação, na questão das escolas, na habitação, o espaço público que já falámos, e na própria harmonia entre quem já cá vivia e quem veio para cá viver. Pode falar um bocadinho sobre estas questões todas, o que é que quer fazer na educação para resolver a questão da falta de escolas, ao nível da habitação, já alguma coisa foi feita, nomeadamente a reabilitação de alguns bairros, o que é que há ainda mais a fazer nestas questões? Okay. Se eu me esquecer de algum ponto, relembro-me que é para tocar esses pontos todos, porque são mesmo muito importantes, e é isso que mudará a face do entroncamento. Eu diria que essa pergunta é a pergunta-chave do momento atual do entroncamento e é a resposta a essa pergunta e a execução de políticas que deem a resposta a essa pergunta que transformarão o entroncamento. Ou permitirão que o entroncamento avance num caminho de degradação ou transformarão o entroncamento para ser uma mini área metropolitana dinâmica, pulsante, viva, que é o que nós pretendemos. Vamos começar pela parte das escolas que referiu há pouco. O entroncamento, historicamente, é um concelho que cresce. Ao contrário da região toda, do Distrito de Santarém, que teve sempre quebras populacionais nos últimos anos, foi sempre perdendo população, o entroncamento teve sempre crescimentos populacionais positivos e mesmo quando foi tendencialmente zero, porque houve um momento em que foi tendencialmente zero, nunca foi algo que pusesse em causa o nosso crescimento enquanto comunidade. É dimensão, estou a falar de dimensão de crescimento, pois há dinâmicas de crescimento diferentes, mas estou a falar da dimensão da nossa comunidade. Portanto, ela foi sempre em crescer. Eu relembro, eu vivi no entroncamento, vivo no entroncamento desde tinha meses quando vim para cá mudar, eu próprio sou um migrante, não imigrante, não vim de outro país, mas dentro do nosso país fiz a migração juntamente com os meus pais, na procura de uma melhor qualidade de vida, e o meu pai veio trabalhar para a CP, portanto viemos para cá. A última etapa, antes de que nós inaugurarmos
foi construída pelo Partido Socialista durante os mandatos anteriores, e que é a ETAR que dá resposta às necessidades da nossa população atual. Antes disso tinha sido feita uma ETAR há muitos anos atrás, pelo Presidente José Pereira da Cunha, que foi desenhada numa lógica de crescimento, desenhada para cerca de 8 mil habitantes. E a cidade estava quase com 20 mil, e era aquela ETAR que ainda existia. E por isso avançámos depois para uma que dá resposta às necessidades da cidade. E vejam que estamos a falar de um período de cerca de 20 anos. Portanto, este crescimento populacional foi muito acentuado. E na região de Santarém, no antigo distrito de Santarém, nós éramos o único concelho que tinha esta lógica. Todos os outros perdiam e nós aumentávamos. Com o Passo Verde, que falou há pouco, este crescimento acentuou-se. Deixou de ser só o entroncamento a crescer, passaram a ser as comunidades todas que estão entre o entroncamento e Lisboa numa primeira fase. Santarém começou a receber população, Cartaz começou a receber população, Lázaro Cunha, então, muita população, e o entroncamento também muita população. Neste momento já não é só o entroncamento. Ainda há pouco falava com um colega, eu sou um colega professor, porque eu sou professor também, ainda há pouco falava com um colega que dá aulas em Abrantes e que dizia: Mário, nós em Abrantes já estamos a sentir nas escolas também este crescimento. Tomar está a sentir este crescimento. Portanto, não é uma coisa exclusiva. Quando se diz que o entroncamento, nós andamos à caça de pessoas para vir para cá, isto não é verdade. Isto acontece porque as pessoas vieram à procura de melhores condições de vida para o entroncamento. Têm hábitos diferentes dos nossos, têm formas de estar diferentes dos nossos, porque vêm de países diferentes, com outras dinâmicas, e, portanto, se calhar aí precisamos agora de voltar um bocadinho atrás no nosso crescimento, e falo de educação, por exemplo. As nossas escolas, que há 4, 5 anos atrás tinham 20 turmas no primeiro ciclo, atualmente, ou 24, se não me engano, neste momento estão com 40. E, portanto, duplicaram. Isto põe um peso no sistema gigante para que o sistema consiga dar resposta, para que as infraestruturas aguentem isto. Esta dinâmica de crescimento, eu não sei se ela continuará ad eterno. Acho que ninguém consegue prever isto. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Nós temos que rever rapidamente a Carta Educativa que foi desenhada e que previa que o entroncamento perdesse população. Nós temos que a rever no sentido de olhar para o nosso parque educativo e perceber o que é que ele necessita mesmo. Eu, se calhar, vou dar um passo que muitos poderão considerar maior que a perna, até porque nós não temos a Carta Educativa e eu não consigo garantir que ela vai no mesmo sentido do que eu defendo atualmente. Mas eu também tenho a abertura de pensamento suficiente para, se for confrontado com dados diferentes, alterar a minha forma de pensar. Mas, enquanto professor, enquanto alguém que conhece bem as dinâmicas educativas, eu diria que o que faz mais falta no entroncamento neste momento seria a construção de uma nova EB23. Uma nova EB23. Uma nova EB23, situada na Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. E porquê uma EB23? Porque nós temos a Rui de Andrade, que é só uma, e é a única EB23 que temos no Conselho. A Rui de Andrade já está no limite das suas capacidades. Nós temos 40 turmas no primeiro ciclo. Essas turmas hão de chegar ao segundo ciclo e ao terceiro ciclo. E hão de passar para a secundária. Se nós criarmos uma EB23, em última análise, nós podemos fazer com que a secundária seja só secundária, e obviamente isto tem que ser tudo articulado com o agrupamento, que são as pessoas que estão a trabalhar no terreno, e com a direção do agrupamento. Nós podemos fazer com que a secundária seja só secundária e distribuir o segundo e o terceiro ciclo por estas duas escolas, receber os alunos que vêm do primeiro ciclo. A secundária não fica sobrelotada, as EB23 dão a resposta necessária e o primeiro ciclo sabe que vai para um sítio onde pode ir. Mas permite que o nosso parque educativo seja altamente flexível a variações demográficas no futuro. Se nós tivermos quebra populacional, que não se antevê, porque as grandes cidades todas nasceram da confluência de vias de comunicação, autoestradas, estradas, vias de linhas do comboio. É assim que as cidades se desenvolvem. O entroncamento tem esta. É por isso é que nos chamamos de entroncamento. Nós somos uma zona, tem tudo, tem quase tudo. Nós somos uma zona de confluência de vias.
Isso faz com que nós naturalmente nos desenvolvamos e cresçamos. E, portanto, não é expectável que haja uma quebra demográfica muito acentuada. Mas se ela houver, ficamos com algumas salas vazias que podem ser canalizadas para outro tipo de ações, formação profissional, outro tipo de coisa, ficamos. Mas se houver crescimento populacional, nós ganhamos espaço e flexibilidade no sistema de ensino para cresce no primeiro ciclo e as escolas de primeiro ciclo não são suficientes para isso. Muito bem, direciona-se o terceiro ciclo para a secundária, libertam-se escolas, libertam-se salas numa das EB23 e a EB23 passar a ser uma integrada que acomode o primeiro ciclo também, como é feito em muitos sítios. Se o nível estabilizar, temos o sistema equilibrado e está a resolver o assunto e, portanto, ganhamos esta flexibilidade. Ao nível do centro de saúde, temos também aí desafios grandes. Temos a questão dos médicos, que precisamos para dar resposta. Que é geral. Mas que aí é geral, nacional, e o entroncamento, por acaso, até é dos conselhos. Está sinalizado como um dos conselhos do Médio-Tejo que tem maior capacidade de atratividade de médicos. Também por causa desta questão das vias de confluência de comunicação. E é atrativo para que o médico se situe no entroncamento. Então temos que criar aqui condições para que ainda se torne mais atrativo e darmos resposta ao crescimento populacional, criando médicos para que as pessoas possam ter médico feminino. O entroncamento era até há bem pouco tempo a única sede de conselho, uma grande cidade no distrito que não tinha um equipamento cultural como neste momento tem, que é o Cine Teatro São João. Nós falamos aqui já de educação, falámos aqui já de melhores condições na saúde, habitação, transportes, segurança, tudo isso tem a ver com a integração. E, quer queiramos, quer não podemos fugir à questão da imigração como sendo uma questão importante de abordar. A cultura, e aqui é uma pergunta / afirmação, a cultura é um elemento de integração também das pessoas. Nós estamos a gravar isto hoje sábado, dia 13, quando começou ontem o Festival Vapor. A programação mudou muito nos últimos 2 anos, no último ano, aliás, e ontem já se viu mais comunidades a ver os espetáculos. Já se começou a ver mais comunidades. Qual é que é o papel que a cultura pode ter na integração? De que forma? E no que é que temos o entroncamento é agora, o equipamento, o que é que se pode fazer naquele equipamento? Eventualmente uma agenda mais concertada, mais... Sim. Antes da parte cultural e falando da integração, eu gostava de ir à habitação, porque acho que é ponto fundamental desta integração. Nós reabilitámos os bairros ferroviários, o bairro Camões com uma cooperativa habitacional, a Vila Verde com um projeto em parceria com o IRU, em que houve uma cedência da IP daquelas habitações e o IRU, o Instituto para a Reabilitação Urbana, recuperou as casas e são eles que fazem a gestão da atribuição de quem vai habitar essas casas. São candidaturas feitas pelas pessoas individualmente que se candidatam a uma habitação e depois, mediante os critérios que eles têm definidos, é atribuída a uma pessoa. Mas não chega. Já temos este pequeno parque habitacional público, porque é pequeno, mas nós precisamos de um reforço da habitação pública para a classe média e para os jovens, para permitir que a Câmara Municipal ou o Estado tenham uma ferramenta ativa de influência no mercado de habitação para combater, por via da oferta e da procura, a especulação. O entroncamento está a subir muito em termos de preços, especialmente nos arrendamentos, também na aquisição, mas especialmente nos arrendamentos. Aliás, nós éramos tradicionalmente dos concelhos com a habitação mais barata e neste momento somos o concelho com a habitação mais cara. E, portanto, precisamos rapidamente controlar a especulação imobiliária e isso só é feito através de um parque imobiliário público para fins de arrendamento. Isto permite com que cheguem migrantes à nossa comunidade, sejam eles nacionais ou estrangeiros, permite que cheguem migrantes à nossa comunidade, que os preços estabilizem e que nós consigamos, por essa via, ter oferta de habitação para quem chega, evitando o disparo. E isto é a integração das comunidades também. Sejam elas da Beira Baixa, da Beira Alta, do Alentejo, ou que venham de Lisboa, que é o que está a acontecer muito, gente que vem de Lisboa para aqui na procura de habitação mais barata. A questão da cultura, a cultura é um fator de integração por excelência. Só há 2 formas de nós integrarmos comunidades. É por via da educação,
da nossa escola, e esse trabalho é feito com os mais jovens, e a escola faz esse trabalho. E depois, no pós-escola, nos momentos a seguir, é através das nossas associações, as culturais, as desportivas, que integram estes jovens nos seus quadros e os desenvolvem em atividades específicas. O CAD com o futebol, a Carruagem 23 com o teatro, o Orfeão com a música, no sentido aqui do coro. Sei lá, temos eu falei do futebol, mas podia falar do atletismo, do ténis, nós temos os desportos todos possíveis e imaginários no entroncamento, em muitas associações a fazerem este trabalho. E, portanto, tem que haver uma interligação da educação, e isto tem que ser feito na Câmara, através do Gabinete de Educação do município, juntamente com a parte da cultura, tem que haver aqui uma interligação das duas áreas, de forma a que as comunidades que nos chegam, independentemente de onde venham, porque nós não conseguimos meter uma cerca de arame farpado à volta do entroncamento e dizer agora não entra mais ninguém, claro. Ou não conseguimos chegar em quem cá está, porque felizmente vivemos em democracia. Não há ninguém, não há nenhum político que consiga chegar ao entroncamento e diga eu vou pegar esta gente toda e vou mandá-la embora. Quem disser isso está a mentir. Há uma Constituição, não é? Exato, temos uma Constituição da República que impede estes atos agressivos perante a população. E bem, impede e bem. E, portanto, temos que trabalhar com o que temos. E não anunciar que vamos expulsar o que quer que seja ou que vamos impedir que entrem. Isso não existe. Essa realidade não é viável, não é legal sequer. E, portanto, para trabalharmos com a comunidade que temos atualmente, desenvolvê-la, criar uma comunidade harmoniosa, nós temos que pegar na cultura e pô-la ao serviço das pessoas como um todo, integrá-las nessa mesma cultura, no desporto e por isto ao serviço da população. É isso que é preciso fazer. E esse passo ainda não foi feito. E se não for feito, vai criar problemas sociais muito graves no entroncamento, porque as pessoas vão se revoltar, vão estar umas contra as outras, nunca se vão encontrar. E o que nós precisamos é que as pessoas se encontrem, se interliguem e desenvolvam em conjunto. Só assim é que teremos uma comunidade, senão teremos batalhas sociais entre elas. Tanto a cultura como o conceito, como o espaço Cineteatro de São João são... Nós temos, para além do São João, é uma perna, é um orgulho, porque o Cineteatro de São João estava a apodrecer literalmente, chovia lá dentro. É uma sala muito bonita, mas estava completamente ao abandono, degradado. Nós recuperámos o edificado todo que está ali envolvente, criámos um teatro com todas as condições, muito bonito, muito interessante, com características únicas, direi eu, arquitetónicas também, e portanto temos ali uma sala de espetáculos que nos orgulha em qualquer sítio. Mas para além do São João, depois temos um centro cultural que recuperámos também para o Serviço da Cultura e que estava concessionado a privados para fazer um bar lá, e portanto recuperámos para o Serviço da Cultura, abrimos o Museu Nacional Ferroviário que nunca tinha sido aberto, ele existia no papel mas não estava a funcionar, e recuperámos recentemente o bairro do Boneco, que eram umas habitações que estavam profundamente degradadas, estavam a cair, e onde foi criado um novo espaço cultural. O arquivo. O arquivo da IP, o arquivo dos transportes está lá colocado, o transporte ferroviário está lá colocado, o arquivo nacional está aqui sediado neste momento, e depois tem duas galerias amplas que nos permitem fazer... Polivalente. Sim, permitem-nos fazer ali um conjunto de atividades diversas, sendo que há algumas ideias para a ocupação daqueles espaços e, portanto, ideias do atual Executivo que pretendem fazer ali um centro de ciência viva e uma galeria, uma exposição permanente. Não sei se deverá ser uma exposição permanente ou uma exposição rotativa, é algo que avaliaremos depois, mas o Centro de Ciência Viva ligado aos transportes, eu acho que é uma excelente ideia que deve ser caminhada e que deve ser colocada ali a funcionar. O motor de uma sociedade é também a economia, ou é muita economia. O entroncamento tem um parque industrial robusto, tem das maiores empresas a nível nacional que trabalham com os transportes, também com transportadoras, centros de distribuição, mas depois também há, e a sede do PS fica aqui no centro da cidade, onde antes o entroncamento
era o motor do comércio na região. As pessoas vinham aqui. Que ideias é que tem para aqui, para o centro da cidade e para a cidade no geral, e também para o Parque Industrial? Eu tenho falado muito do Parque Industrial publicamente e não tenho tido muito tempo para falar sobre a questão do comércio, o que é pena porque nós temos ideias muito concretas para o comércio. Sobre o Parque Empresarial, eu até já fui apanhado num vídeo a dizer que se fosse preciso ir à caça de empresas, que iria atrás dessas empresas. E sim, acredito mesmo que é necessário alguém que quer trazer dinamismo, tem que ir atrás do dinamismo, não pode estar sentado à espera que ele caia no colo, porque isso não vai acontecer. E, portanto, sim, temos terrenos vazios na zona industrial que vai ser preciso reverter ao domínio público para depois podermos sediar novas empresas. O Regulamento Municipal já o permite e nós queremos avançar nesse sentido e robustecer ainda mais aquilo que já lá existe. Nós ganhamos características únicas através das transportadoras. A Maersk, a MSC, e sim, a Maersk não é a Maersk, é a hoje, mas que trabalha diretamente com a Maersk, a hoje, que são duas empresas de transporte de contentores, contentorização, que estão sediadas no nosso parque empresarial, e é muito simples para qualquer empresa, a partir do entrocamento, exportar os seus produtos para qualquer região do planeta. E, portanto, estamos numa situação privilegiada para isso. Temos que criar claramente um modelo de incentivos que permita que os empresários apostem no entrocamento para sediar cá as suas empresas. Paralelamente a isso, temos a questão do comércio. Eu, se calhar, vou perder um bocadinho mais no comércio do qual tenho perdido, do qual tenho falado, porque a parte das empresas é mais clara, tem sido mais clara. Nós acreditamos que o entroncamento, pelo seu desenho territorial, é um centro comercial a céu aberto. Ele cresceu, o entroncamento cresce em torno do comércio que se desenvolveu ao lado da estação. E criou-se naturalmente este desenho quase de centro comercial, quase de outlet. E nós queremos recuperar isso. Para isso vai ser preciso investimento na reabilitação urbana desta área, envolvendo toda aqui a nossa sede, nomeadamente entre o Largo do Município, o Largo José Eduardo Coelho, a Praça Salgueiro Maia e a Rua Luís Falcão Sombra, que é a Rua Comunal, onde tem que ser tipificado mobiliário urbano para colocar na rua as esplanadas, estarem todas tipificadas com a identidade do entroncamento, serem todas iguais, e ao serem quem aderir a esta lógica de esplanadas idênticas, ser isentado de taxa durante um período para que possa rentabilizar o seu negócio, isto tem que ser feito rapidamente. Também na Praça Salgueiro Maia, aquelas esplanadas que estão ali todas, elas têm que ser iguais, tem que haver uma identidade do município. E isto tem que ser colocado, mas depois mais importante, há bocado falávamos da cultura. Se nós trouxermos a cultura para a rua, fim de semana sim, na nossa zona pedonal, as pessoas vão começar a vir ao centro. E ao virem ao centro vão dinamizar o comércio. Vai permitir que cresçam as lojas, que os empresários que investem aqui rentabilizem os seus negócios. E nós queremos trazer a cultura para a rua. Nós temos o desenho de um programa, ao longo dos 12 meses, em que todos os meses vai haver um evento âncora, que permita dinamizar. E depois, a partir desse evento âncora, o resto dos fins de semana ou das semanas serem também elas mais dinâmicas. Dou um exemplo, algo que já deveria ser feito há anos e não está a ser feito, que é o mercado de Natal, com uma passagem de ano sólida na Praça Salgueiro Maia. Isto tem que ser feito. Nós temos população para isso, as pessoas ambicionam isso. E isto dinamiza toda a envolvente, todo o comércio. Mas para além disso, nós temos uma coisa que nunca foi acarinhada, a Feira das Velharias, que é feita aqui junto ao Pinho Doce, nestas arcadas. Quando há cidades no país, lembro-me de Espinho, que tem uma feira de velharias que junta milhares de pessoas e que as pessoas vão lá só para aquilo. Porque é que nós não apostamos também a dar dignidade e a fazer crescer isto num dos fins de semana do ano? É um nicho nacional, é um nicho nacional. É um nicho que podemos explorar. Já temos as festas da cidade, que dinamizam durante o mês de junho, temos o Festival Vapor, que está a decorrer agora, e que traz dinamismo também. Aliás, setembro é um mês profundamente dinâmico, o Festival Vapor, com a concentração motar, com o Remember, que tem que voltar ao entroncamento, e lança um apelo à Casa Benfica e ao Quitó, que traga de novo o Remember para o entroncamento, porque ele chama-se Remember Entroncamento, não tem que estar fora do nosso conceito. Mas criar mais eventos, feiras de livros. Porquê é que não temos um festival literário? Porquê é que não temos um festival de bandas? Nós temos músicos, aliás, na lista comigo tenho 2 músicos de excelência, o Tomás, na área do hip-hop, e o Ricardo Costa, que toda a gente conhece, que são pessoas ligadas à cultura. Porquê é que nós não temos um festival de bandas como já houve no entroncamento
em tempos idos e que tantos artistas criaram e que chamam gente. Todos estes eventos que devem de ser interligados, a questão dos fenómenos, que é a nossa identidade, porque é que nós não temos uma ação durante um dos meses do ano dedicada aos fenómenos? Porque é que nós não celebramos um 25 de Abril de forma alargada e é apenas uma manhã no dia 25? Porque é que não há um evento dedicado à liberdade? Dedicado à cultura, à liberdade, que nos permita sonhar com um futuro melhor? Todas estas coisas, se forem interligadas ao longo do ano, trazem gente à rua, provocam dinamismo e fazem com que os comerciantes ganhem a confiança para investir. Eu olho para a nossa rua pedonal e se calhar as pessoas vão sonhar, mas eu também sou um bocadinho sonhador. E eu vejo ali umas velas, aqueles efeitos de velas por cima da rua, que criem zonas de sombreamento que protejam da chuva, que protejam do sol e que permitam às pessoas, seja de inverno ou de verão, fazerem a nossa rua pedonal de forma tranquila com as famílias. Maior conforto. Com conforto e sentarem preocupadas com as questões climatéricas. Eu não acho que isto custa assim tanta pena a fazer. Eu acho que um programa bem desenhado, os nossos serviços municipais, eu, felizmente conheço aquela gente, trabalhei com eles durante alguns anos, e sei que há gente de muito valor, e sei que há gente que gostava de avançar neste tipo de eventos, neste tipo de dinâmicas, porque têm orgulho na sua cidade e querem ver a cidade a crescer. E que estão disponíveis para isto, com quem eu fui falando. É uma questão de concretizar. Eu acredito mesmo que o sonho permite andarmos para a frente. Aliás, recentemente um vídeo meu a dizer isso mesmo. Eu acredito que os tais 74% da população que falávamos há bocado e que não embarca nestes devaneios autoritários, eu acredito que esses 74%, se nós conseguirmos mostrar que existe um sonho e que esse sonho é possível de concretizar, eu acredito que eles vão sair à rua e vão votar e que nós vamos ter aqui uma vitória para concretizar as ideias todas que temos. Porquê é que as pessoas hão de votar PS? Porquê é que as pessoas hão de eleger Mário Balsa como o próximo Presidente da Câmara Municipal de Torgamento? Porquê é que as pessoas vão votar PS? Sim, é uma boa pergunta. Estando eu consciente de algum cansaço que o próprio Partido Socialista está a provocar em algumas pessoas, mas, volto a dizer, uma nova geração transcende tudo isso. Nós somos uma nova geração de pessoas. Nós somos uma nova geração de gente que quer concretizar o entroncamento, que quer que o entroncamento seja este sonho que eu falava, que quer que nós sejamos uma comunidade de coisa e que trabalhemos juntos. Votar num Partido Socialista é a garantia de que vamos ter uma comunidade dinâmica, desenvolvida, em que todos se conhecem, em que todos estão interligados e em que todos trabalham para o mesmo. Voto Partido Socialista. Nós estamos cá para trabalhar consigo e para si. Nós vamos concretizar tudo o que estamos a afirmar. O Partido Socialista está ao seu lado. Contamos consigo.